Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, mas esse é o nosso vídeo, nossa aula inaugural de História do Pensamento Cristão. Muito bem. Primeiro vamos definir o que a disciplina trata, né? O objetivo da disciplina é compreender o que se produziu ao longo da história de pensamento e de doutrina cristã, tá? Qual é a diferença entre essa disciplina e a disciplina História do Cristianismo, por exemplo? História do Cristianismo e Teologia, que se chama, né? É que enquanto História do Cristianismo e Teologia trata dos acontecimentos, né, do desdobrar dos acontecimentos que resultou no cristianismo e que posteriormente sedimentou o cristianismo como grande herança ocidental, né, que até hoje o Ocidente é predominantemente cristão. Então, a história do cristianismo a gente trata dos fatos, dos acontecimentos, Jesus, a história da igreja, como a igreja se desenvolve após o primeiro século, como a igreja se estatiza no Império Romano, depois a queda do Império Romano no Ocidente, o período medieval da igreja, os acontecimentos, instituição do papado, instituição das doutrinas, ascensão do catolicismo como religião predominante, depois Reforma Protestante, as guerras religiosas na Europa, até chegar aos dias atuais, né? Até chegar à configuração atual que nós temos de cristianismo no Ocidente e de forma muito particular no Brasil. Então, história do cristianismo trata disso. E a história do pensamento cristão? A história do pensamento cristão trata da história da teorização a respeito do cristianismo, né? Como é que surgem as grandes doutrinas, como é que elas se desenvolvem, que impacto ela tem nos acontecimentos. Então, é paralelo à história do cristianismo, mas não é a história do cristianismo. É a história de como o pensamento cristão se desenvolve e o impacto que esse pensamento tem no mundo de modo geral, no mundo cristão e no mundo não cristão também, já que o cristianismo acaba afetando o mundo inteiro, mesmo aqueles que não são cristãos, principalmente por conta da necessidade que o cristianismo tem de angariar adeptos, né? O cristianismo é uma religião proselitista, uma religião que prega para outras pessoas, que prega para outros povos, né? Então, obviamente, tem muito impacto aquilo que o cristianismo, como o cristianismo se articula no campo da teoria, tá? Então, a disciplina vai tratar disso, do desenvolvimento do pensamento cristão, do desenvolvimento de uma filosofia cristã, do desenvolvimento da teologia cristã ao longo dos séculos, né? Desde o início até os dias atuais. Perdão, não até os dias atuais, eu já vou explicar por quê. Então vamos lá. Qual será o nosso recorte temporal? Nosso recorte temporal é o período que vai ali do apóstolo Paulo, que é o primeiro grande teórico do cristianismo, né? Que se tem notícia, obviamente, o que escreve as epístolas, desenvolve algo que mais tarde vai ser utilizado para elaborar um corpo doutrinário. Ele ali ainda não elabora um corpo doutrinário, mas ele está desenvolvendo ali aquilo que mais tarde irá redundar num corpo doutrinário do cristianismo. Então, quem é Paulo, a partir de quais premissas e como são desenvolvidos ali o pensamento paulino e o impacto que ele tem. Tem um historiador inglês chamado Simon Sebag Montefiore, que ele escreveu um livro sobre Jerusalém, e o título de um dos capítulos é Paulo, o inventor do cristianismo. Então, fica muito evidente que Paulo ali, ele participa diretamente do processo de firmar o cristianismo como uma religião, especialmente firmar o cristianismo como uma religião dissociada do judaísmo. Durante boa parte ali do período após a morte de Cristo, né, de Jesus, após a morte, a ressurreição e tudo mais, a igreja ficou concentrada no mundo semita. Os crentes ficaram em Jerusalém. O cristianismo só ganha o mundo helênico a partir do apóstolo Paulo. Antes disso, estava concentrado em Jerusalém. Tanto é assim que todos os convertidos até o apóstolo Paulo são judeus, né? Pode até não ser diretamente judeu de nascimento, mas são judeus prosélitos, né? Porque a pregação está concentrada em Jerusalém, né? Quando Jesus
Ascende aos céus, fala assim, vocês vão ser minha testemunha até os confins da terra, não sei o quê. Os caras não dão muita ideia para isso, não. Eles vão ficar aqui em Jerusalém mesmo, nada de falar para gentio, quem quiser que se converta ao judaísmo, e quem se converte ao judaísmo tem que vir em Jerusalém. Então a gente vai alcançar o pessoal de Jerusalém. Isso fica muito evidente em todas as práticas. Isso ficou muito evidente até nas discussões a respeito da instituição dos diáconos, se vocês perceberem ali as entrelinhas, né, as discussões subjacentes ali. A gente não vai atender. Havia uma confusão ali para não atender as mulheres dos gentios, né? Mas que gentios eram esses, né? Eram, obviamente, aqueles que se converteram ao judaísmo e que passaram a fazer parte da igreja em Jerusalém. Só que uma vez eles mortos, as mulheres deles começam a ser discriminadas ali pela comunidade. Então, Paulo ele começa a desenvolver e o cristianismo começa a ir para o mundo. Então a gente usa Paulo como ponto de partida dessa dissociação do cristianismo com o judaísmo, de transformação do cristianismo numa religião própria, com ritos próprios, com mitos próprios, com construções teológicas próprias, tá? Então Paulo é muito importante nesse sentido. Bom, depois de Paulo, o que é que acontece? A gente vai continuar ainda no mundo da Antiguidade Tardia, no período que vai até a queda do Império Romano no Ocidente, 476. E aí a gente vai ver como o pensamento cristão se desenvolve nesse período, porque quando o cristianismo ganha as cidades, ele começa também a regimentar os intelectuais do seu período. Então os grandes pensadores helênicos vão começar também a teorizar sobre o cristianismo e a escrever sobre o cristianismo, né? No período, no movimento, não sei se a gente pode chamar de movimento, porque não é algo articulado entre si, é algo esparso, né? A gente tem a impressão que está todo mundo conversando e mandando WhatsApp um para o outro, vou escrever sobre isso, você escreve sobre aquilo, não. Mas a gente costuma chamar de movimento, ou de período chamado patrística, né? São os escritos dos pais da igreja. É falar das igrejas, né? E talvez seja o termo mais apropriado, porque a igreja cristã nesse período tinha diversas configurações. Mas o pessoal que está desenvolvendo são os intelectuais em Alexandria, né, no mundo grego, no norte da África. Então, esse pessoal também vai ter uma produção intelectual que vai ajudar a desenvolver aquilo que vai ser o cristianismo. Aí, em 312, a gente tem um outro acontecimento que vai influenciar o pensamento cristão, que é a conversão do imperador Constantino. Constantino se converte em 312, em 313 ele redige o Edito de Milão. E não é Constantino, aliás, não é Constantino que torna o cristianismo religião oficial do Império Romano. Isso só vai acontecer em Teodósio quase 60 anos depois, acho que é 384, 385. Mas o Constantino se converte. Quando o Constantino se converte, o imperador se torna cristão, é preciso arrumar os problemas que haviam ali no cristianismo nesse período. E aí em 324 você tem o Concílio de Nicéia, que é um concílio muito importante, porque é o concílio que é o primeiro grande concílio. Estão me ligando aqui, deixa eu... continua. Estavam me ligando, uma perturbação aqui, mas eu consegui salvar aqui e continuar. Vamos lá, então o primeiro grande concílio, e é um concílio oficial, né? A gente vai estudar esse concílio, vai ver algumas peculiaridades desse concílio, né? Mas está lá, está se desenvolvendo nesse período o cânon das escrituras, está se desenvolvendo nesse período aquilo que é canônico, aquilo que é correto, né? Sagrado, e aquilo que é heresia, está desenvolvendo nesse período a identidade de Cristo como Filho de Deus, como Deus. Então, são desenvolvimentos importantes aí nesses concílios, tá? Principalmente nesse primeiro concílio. Bom,
Em 476 você tem outro grande evento que vai impactar na produção intelectual, que é a queda do Império Romano no Ocidente, e, posteriormente, aquilo que dá o start, marca no Ocidente o início do período medieval. Então você tem aí a Idade Média, né? Você tem pensadores também ao mito de que na Idade Média não se produziu nada, que ninguém escreveu, não tinha intelectual, não tinha arte, não tinha nada, né? Então o pessoal, principalmente o pessoal ali do Renascimento, e aí o Renascimento, o termo Renascimento já tem a ver com essa crítica à Idade Média, que vai dizer que vai chamar a Idade Média de Idade das Trevas, né? Era das Trevas. E quando na verdade não foi, né? Foi um período como qualquer outro. Obviamente havia uma predominância ali, um braço forte da igreja e um processo também de decadência da igreja católica, da igreja cristã, à medida que esta se envolvia cada vez mais com as questões dos estados absolutos, né? Dos reis e da tentativa de refazer o Império Romano no Ocidente. Em alguns momentos essa tentativa deu certo, em outros nem tanto, mas vai se produzir teologia nesse período, né? Eu dei um salto aqui e esqueci de um outro pensador importante que a gente também precisa entender, porque ele é que, na verdade, molda o aparato teológico da igreja, de certa forma, né? Ele que molda, pelo menos até o século XII, que é Agostinho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, enfim. Não é o Agostinho da grande família, obviamente, mas é o Agostinho teólogo. E a gente vai dar uma olhada nele porque ele se utiliza, ele faz uma espécie de síntese entre o cristianismo e o platonismo que acaba sendo um modelo que a igreja vai adotar pelo menos até o século XII. E como eu falei, em 476 se inicia esse período, o Agostinho é já do final desse período, ele está ali em Hipona em 410, mais ou menos. Então ele já está nesse período, nesses estertores do Império Romano no Ocidente. E aí, na Idade Média, você vai ter também pensadores, né? Guilherme Ockham, você vai ter o São Tomás de Aquino. Na Idade Média, o surgimento das universidades também, o surgimento do monasticismo também vai ajudar no desenvolvimento de uma literatura, de textos que vão contribuir para o pensamento cristão. Então você tem uma atividade intelectual muito grande nesse período, ao contrário do que muita gente pensa, que nada se produziu ali de importante, de interessante. No final desse período, né, ali depois do século XII, século XIII, você tem alguns cismas já no século XII, no século XI, as ordens mendicantes, a crítica à opulência da igreja, à riqueza da igreja. E mais ou menos ali entre o século XIII, XIV e XV, você já vai ter ali os primeiros ventos de tentativas de reforma ou de críticas mais profundas à igreja, que está acontecendo por pessoas de dentro da igreja. Obviamente, algumas delas vão acabar sendo mortas, né, sendo condenadas à morte por criticarem a igreja, por promoverem o que naquela visão era heresia, e vão ser presos e condenados à morte. Alguns vão morrer na fogueira. Mas você tem ali o surgimento dessas figuras que vão contribuir, que vão meio que pavimentar o caminho para a outra grande virada, que é o surgimento da Reforma Protestante no século XVI, marcando ali, para boa parte dos historiadores mais convencionais, né, o fim da Idade Média, né? O marco mesmo é ali ainda no século XV, 1456, mais ou menos, com a tomada de Constantinopla pelos turcos, e as grandes navegações e todos aqueles movimentos que vão surgir ali entre o século XV e o início do século XVI, então são marcos do entendimento do fim da Idade Média, embora quando você pensa em Idade Média a partir do seu modelo econômico, esse modelo persiste ainda, pelo menos até a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial. Mas a Reforma Protestante é um movimento também importante, porque você tem ali os pensadores protestantes, né? Lutero, Zwinglio,
Calvino, Melanchthon. Então você tem esse pessoal que vai estar produzindo ali no século XVI uma teologia que até hoje a gente está debruçado sobre ela e que também causa um enorme impacto porque cria o que a gente chama de protestantismo moderno, né? Com muitas dificuldades, obviamente, com muitas guerras religiosas ao longo de toda a Europa, muitas revoluções. A questão religiosa, na verdade, ela só vai ter talvez uma pacificação relativa ali a partir do século XVIII. Porque no século XVI você tem a reforma, você tem as guerras religiosas, você tem uma pacificação relativa ali com a dieta de Worms, mas depois você vai ter as revoluções, por exemplo, as revoluções puritanas na Inglaterra. Então, a questão religiosa é uma questão que sacode a Europa durante pelo menos ali os 3 primeiros séculos da Reforma Protestante. A própria Inglaterra rompendo com o catolicismo, enfim, há uma série de fatores ali que vão causar modificações na estrutura política e social da Europa nesse período da Reforma, né? As traduções da Bíblia nas linguagens locais, enfim, uma série de fatores e que vai causar realmente muitas mudanças, né? Bom, e aí a gente para aí. Por que a gente para aí? Porque eu estou dando outra disciplina, eu falei que esse era o problema do recorte, né? Eu estou dando outra disciplina e que se chama Teologia Contemporânea, que eu já pego do século XIX, do século XVIII, final do século XVIII, até o século XX todo, né? Então, não faz sentido eu ficar dando as mesmas disciplinas. Para mim seria ótimo, porque eu economizaria meu tempo, mas não faz sentido eu dar as mesmas disciplinas. Então, acaba que a disciplina Teologia Contemporânea é meio que complementar a esta disciplina. Então, quem está fazendo as duas, quem faz as duas, vai ter ali uma história completa do pensamento e da formação da teologia cristã. Volto a dizer o que já disse em outra aula, com ênfase no Ocidente, tá? ênfase no Ocidente, porque a gente tem pouco material traduzido vindo do Oriente. A gente até vai dar uma olhada no que se discutiu no Império Romano do Oriente, né? No Império Bizantino, as formas de entender o cristianismo, as formas de entender o cristianismo na África, mas a gente tem pouquíssimo material para trabalhar isso daí, porque a gente tem pouca coisa traduzida. E aí, assim, vamos dar uma passada rápida mesmo por outras praças que não sejam a Europa, tá bom? E semana que vem a gente começa, então, essa nossa viagem aí pela história do pensamento cristão. Vou mandar um textinho para vocês, é um texto do Paul Tillich, do livro História do Pensamento Cristão, e vou mandar um outro texto para outra aula, que é um texto do Alain Badiou, chamado Paulo, que é sobre o apóstolo Paulo, tá? E aí vocês leiam os textos e a gente vai discutindo aí em aula os pontos mais importantes, tá bom? Formas de avaliação. Bom, vou desenvolver aqui uma maneira da gente avaliar aí vocês através de período a período, né? Ou, de repente, cada um escolhe aí um período ou um pensador para falar sobre ele, a gente pode pensar nisso também. Então, ainda não defini, nas outras disciplinas é mais fácil definir, nessa é um pouquinho mais complicado. Mas a gente pode fazer isso, uma pesquisa sobre um grande teólogo de algum grande período. E aí eu posso deixar livre para vocês pesquisarem e apresentarem um trabalho, né? Em vídeo. Nada de trabalho escrito, que hoje em dia com a inteligência artificial você fala aí, escreva um texto sobre ChatGPT, né? Escreva um texto sobre Guilherme Ockham. Ele vai te dar um texto, você vai me entregar. Eu vou ser obrigado a te zerar, porque obviamente eu vou perceber que o texto não foi escrito pelo aluno. Então eu prefiro agora avaliações em vídeo ou avaliações em aulas síncronas. Obviamente eu estou brincando, nenhum aluno faria isso, sei disso, alunos não fazem isso, mas mesmo assim, para a gente não ter nenhuma dúvida, não pairar nenhuma dúvida, eu prefiro que a gente faça dessa forma, tá bom? Beijo para vocês e até semana que vem, aula síncrona ou em videoaula. Não sei como vai ser, porque esse comecinho de semestre minha vida está meio complicada.